Hoje eu queria falar um pouco sobre esse caso que está repercutindo bastante de maneira idiota, né? Sobre a tal da Gabi Xavier, que é uma suposta influencer do mundo de animes, jogos e sei lá mais o que, porque eu sinceramente nunca nem vi um vídeo dela, apenas conhecia, via que tinha bastante gadinho, esses betas idiotas que vão atrás dessas alternativas de mulheres que falam sobre os seus gostos. E queria deixar claro um ponto que ingenuamente muitos desses adeptos a essa cultura geek, né, entre aspas, que não percebem e que é algo muito escancarado na frente de todos. O fato é que as pessoas que gostam dessas coisas mais alternativas, de jogos, de animes, de séries, do mundo nerd, né, como gostam de dizer, do mundo geek, etc, etc. Elas são problemáticas. E eu diria que 90%. E eu digo isso porque eu sou desse meio e eu gosto. Desde criança, desde os 4 anos de idade, eu assisto animes. Comecei na Manchete. Foi nessa época que eu comecei. Também jogo desde os 5, 6 anos, na época do Nintendinho. Vejo séries desde a época de Arquivo X também, que passava na TV. Filmes sempre vi desde pequeno. Gosto desse universo, desse mundo. Já fui em vários eventos. Eu tenho 32 anos hoje, eu tenho certa propriedade para falar porque eu tô há mais de 25 anos nesse ramo, né? E por mais que eu goste desse tipo de coisa, atualmente eu não posso dizer que eu me enturmo com essas pessoas. Porque ao longo desses anos em que eu fui adepto, e fui bastante adepto, ao ponto de me envolver, de namorar com garotas desse nicho, de frequentar eventos, lugares, ter várias amizades. Na verdade, só amizades desse nicho, desse tipo de gente, eu posso dizer que é algo muito perturbador. Mas tem uma explicação até plausível e não vou passar pano também porque atualmente eu tenho um pouco de receio de falar com pessoas que gostam desse tipo de coisa. Porque eu sei que, como eu falei, 90% tem um certo desvio de personalidade, de um senso de moralidade. São pessoas geralmente degeneradas que são assim por determinados motivos que eu vou explicar mais pra frente. E como eu falei, eu já fui assim também. Eu não sou santo, não tô falando com prepotência, com certa soberba, querendo julgar essas pessoas, mas estou falando do que eu vi, do que eu experimentei por mim mesmo. Dando um rápido relato, assim, das experiências que eu tive. Como eu falei, eu vejo animes desde pequeno, e certo momento na adolescência eu comecei a me aprofundar nisso, principalmente quando colocou a internet banda larga em casa, né, que eu consegui baixar, ter conteúdo, ter acesso a todos esses tipos de coisas. E aí eu passei a conversar mais com pessoas que gostavam desse mesmo tipo de conteúdo, frequentar os eventos Anime Friends, Anime Summer, Anime Fest. E pra mim, no começo, tava ótimo, ok. O problema foi quando eu comecei a ter amizades mais aprofundadas, a frequentar grupos fixos e a namorar garotas desse naipe, né? Pra dizer assim. Quando eu me aprofundei, que eu me integrei nessa sociedade, nesse nicho, eu fui vendo que as coisas não eram as mil maravilhas que eu pensava. E depois de um tempo, na verdade, talvez após os 25 anos de idade, que eu fui perceber o grande buraco negro que eu estava e que essas pessoas, elas não eram melhores por serem diferentes das outras, que por termos gostos semelhantes não fazia delas melhores. Pelo contrário, eu fui percebendo que
haviam várias brechas de que essas pessoas tinham muitos problemas de personalidade. E eu fui tentando entender o motivo disso depois de ter me ferrado com várias garotas, praticamente mais de 5 namoradas, que algumas duraram anos até, e que eu aguentei muita coisa e que se via nelas. Na época não, porque eu era gado, burro, beta, idiota e etc. E eu passava pano para todos os tipos de merda e mau caráter dessas pessoas. Eu não me importava, e agora eu vejo o quão errado e não sei se ingênuo, porque talvez no fundo eu até soubesse, mas não queria aceitar, e por carência eu acabei ficando com elas, etc. Por terem os mesmos gostos, por fazermos as coisas juntos, assistir juntos. Às vezes é isso que o Betinha ele vai atrás dessas meninas procurando, mas eles não veem que, poxa, isso é o de menos, né? Terem gostos semelhantes é importante, mas não é tudo, e isso pode acabar levando-os para uma armadilha fatal que às vezes pode até danificar a própria pessoa, né? E me envolvendo com esse tipo de garota, eu fui percebendo, depois de um tempo, como eu disse, que não era bem assim, que elas não são melhores do que as normies, né, do que os boomers, como gostam de chamar por aí. E que assim, independe muito dos gostos. As pessoas gostavam de julgar antigamente, eu não sei, talvez hoje ainda façam, com certeza, de que os funkeiros são esse estereótipo ali, os roqueiros são daquele tipo ali, os otakus são determinado tipo aqui. E bem, sim, eles têm suas características próprias. E assim como as pessoas gostam de julgar os funkeiros por ser. Porque, que assim, sendo sincero, a gente vê a maioria dos funkeiros realmente, se a gente for pegar 95%, são pessoas assim, nóias, pessoas que vivem em favelas, pessoas mal instruídas, com uma educação baixa, né? Com os pais bem ausentes, às vezes nem tem pais. Porque assim, a pessoa ela não curte o funk e isso a faz se tornar uma pessoa ruim. Não. A pessoa, ela ouve o funk por consequência do contexto onde ela vive, onde ela tá. E o engraçado é que os hipócritas, os otakus, esse povo nerd, gamer, eles não veem que eles também se enquadram nisso. Eles se acham superiores a funkeiros, a roqueiros, a rappers, a metaleiros, a fazendeiros, etc. Eles não veem que é tão ruim quanto um funkeiro, um otaku degenerado. Isso eu posso confirmar com toda certeza. Não, talvez não tão pior quanto os funkeiros, mas se equipara lá nesses funkeiros que ficam fumando maconha, ouvindo som alto na rua, perturbando os outros, né, dançando, fazendo baile proibidão, acelerando a moto, etc. Não se diferencia nada dos otakus que, por sua vez, quem foi em eventos de anime, ou principalmente na Liberdade, em São Paulo, ou na Augusta, ou simplesmente vai no YouTube e procura por vídeos de eventos de animes, de games nem tanto, mas mais de animes mesmo, ou vai em um show de J-rock, de algum cantor de música japonesa, vocês vão ver o naipe dessas pessoas. E comparando-as com os funkeiros, praticamente só muda o visual. Porque são pessoas que bebem pra caramba e ainda são menores de idade, a maioria deles. Fumam, bebem, tem 1.000 tatuagens, tem piercing em todo lugar. São pessoas que com menos de 20 anos já se relacionaram com 10, 20, 30 pessoas. Não aguentam um ano namorando uma pessoa. Pessoas que geralmente não trabalham, nem estudam, não estão nem aí pra nada. As pessoas elas gostam apenas de entretenimento, elas gostam de assistir seu anime, sua série, de jogar o dia todo, jogar LOL o dia todo, né, principalmente, e ainda se enquadram como se fossem melhores do que os boomers, do que os normies que vêm de jornal nacional, que vão pra igreja, que saem pro restaurante, os NPCs, né, que eu não estou defendendo também, não acho uma rotina saudável e algo bom, só que eles ficam julgando como se isso fosse melhor. E de longe não é melhor, não é pior, é muito pior do que um norme
que por mais que ele não tenha assim uma vida totalmente dele, ainda é algo mais saudável do que essa vida que esses otaquinhos acham que é a vida ideal deles. E como eu disse, há certas explicações para as pessoas aderirem a esse gênero, a esse nicho. Assim como o exemplo dos funkeiros, eu sei que é bem genérico, é bem idiota falar isso, só que eu não achei uma comparação melhor. Como eu falei, os funkeiros, eles ouvem funk porque o contexto em que eles vivem já os levam para isso. Então a pessoa lá nasce numa favela, ela tá rodeada por esse ambiente, por pessoas que ouvem funk, por pessoas que gostam desse tipo de coisa, por pessoas que roubam, que assaltam, que vivem no mundo do crime, que os pais não estão nem aí, os pais estão presos, os pais são traficantes. Qual a chance dessa pessoa também aderir a isso? São altas, né? Só se a pessoa tiver muito consciência, muita fé em Deus, muita religiosidade, não de igreja eu falo, mas de fé em Deus, em que as coisas vão melhorar mesmo. Porque caso contrário, essa pessoa vai cair nesse mundo. E o mesmo acontece com os vulgos otaquinhos, né? E digo por experiência própria, como eu falei, eu já participei disso, eu já fui um desses idiotas, desses gados burros, imbecis. E eu posso dizer que agora eu estou liberto e queria ajudar as pessoas também a verem que não, esse não é o mundo das mil maravilhas, seus gostos por coisas nerds, geeks, otakus não são melhores do que os outros. Eles podem até ser piores, dependendo do contexto. E por que uma pessoa ela se torna um otaku gamer nerd alternativo, então? Bom, um dos principais fatores que, no meu caso, e que eu vejo na maioria, eu acho que esse é o da maioria dos casos, são de pessoas que na infância ou que já gostavam desse tipo de coisa, como por exemplo, eu comecei a ver manchete, a jogar videogame, enquanto ouvia outras crianças da minha idade que elas não faziam isso, elas viam desenhos, mas assim, tipo, desenho do SBT, da Globo, casualmente, animes da manchete, elas nem ligavam muito, é porque os pais, alguns não deixavam, né, pela violência, a violência, se a gente for ver, né, hoje em dia não era nada. E às vezes o pai também não deixava a criança jogar, mas como eu jogava, aí eu era meio visto como diferente, porque eu nem podia comentar sobre jogos, sobre animes na escola, porque a maioria não gostava disso. Então eu era acabado visto como estranho, né, como diferente, principalmente após os 12, 13 anos, né, quando os adolescentes são mais maldosos, julgadores, e aí começam a excluir a pessoa. Eu não tinha muitos amigos, os amigos que eu tinha eram só os que falavam desse tipo de coisa, e eram poucos, e eles nem falavam muito ainda. E assim, comigo também eu tive bastante julgamento, até por gostar mais de ter o cabelo comprido desde adolescente, sempre julgando, sempre sofrendo bullying também. Eu acredito que muitas pessoas que entraram nesse mundo dos animes, dos jogos, das séries, da ficção, do mundo nerd, eles também são assim, eles foram reprimidos na adolescência, na infância, e acabaram partindo para esse mundo alternativo até por não ter escolha, às vezes a pessoa até queria sair disso, mas ela via que ela não se integrava, que as pessoas não aceitavam elas em outros grupos. E eu vejo também muito, principalmente nas mulheres, de mulheres que eram não eram feias, pode dizer, não eram feias, mas elas tinham um estilo diferente, um comportamento diferente. Às vezes mulheres de família religiosa ou de família muito dura, que não deixava a pessoa fazer nada. Então, existem muitos casos em que os pais eles não deixavam os adolescentes saírem para ir em festas, em baladas, se divertirem. E essas pessoas, elas reprimiam dentro delas um sentimento de que, poxa, que injusto, porque os outros podem e eu não posso. Ou às vezes porque então a pessoa era feia lá na escola, na adolescência, né? Ninguém queria ficar com elas, ninguém dava atenção para elas, bulinavam elas. A pessoa ela foi guardando esse ressentimento dentro dela e aí, anos depois, o que acontece quando você ressente, quando você guarda algo dentro de si, ainda mais sendo adolescente e jovem? Quando você tem a oportunidade de liberar tudo isso, vai tudo de uma vez. É o que a gente vê principalmente nas faculdades, né? Porque tem tanta pessoa degenerada em faculdade, principalmente pública, né? Onde as pessoas moram no campus, moram sozinhas. Porque as pessoas, elas estão fazendo tudo que elas não tiveram a oportunidade de fazer antes, né?
Você vai dar lá R$ 1 bilhão para um favelado que nunca teve nada, vai ver como que ele vai gastar esse dinheiro rapidamente. Então é assim que acontece também com esse povo que foi reprimido na adolescência, foi ignorado, foi rejeitado. E depois dos anos 2010, com a explosão da internet, com muitas redes sociais surgindo, essas pessoas elas passaram a ter um grupinho só delas, porque antes eram isoladas, não tinha rede social. Então, a maioria era bem deixada de escanteio. E as pessoas foram se reunindo por redes sociais, conhecendo, foram passando um para o outro, foi aumentando cada vez mais esse tipo de cultura, foi crescendo, né? Até os normes passaram a aderir. E acredito que depois de 2010 teve muito menos bullying, muito menos julgamento, as pessoas foram menos rejeitadas, só que aí começou a surgir o problema. E qual o problema começou a surgir? Bom, desse nicho sendo criado, alimentado para as pessoas que se achavam diferentes e superiores aos normes que tanto as rejeitaram antes. Então, o sentimento de repressão que estava suprimido dentro delas, né, elas começaram a soltar e dizer, poxa, agora eu tenho o meu grupo ao que eu pertenço aqui, meus gostos são muito melhores, eu vejo anime, eu leio livros cult, eu vejo filmes cult, olha só, eu leio mangás, eu sou superior a esses meros humanos. Eu também pensava assim, eu também agia assim, eu estou falando isso porque eu fui parte disso. Estava em grupos que eram pessoas que se achavam realmente fora da curva da humanidade. Eu acho que ainda se acham, pelo que eu vejo por aí. E as pessoas elas passaram a se degenerar cada vez mais porque elas se relacionavam umas com as outras desse grupinho, como se fosse um tipo de bacanal, né? Ah, esse grupinho ele pode tudo, nós estamos unidos, esse é o nosso nicho, assim como existiam os roqueiros lá no passado, os punks, né? Os próprios funkeiros. E só que como todo tipo de nicho, de tribo, né? Que essa é uma bosta, principalmente baseado em música. E essas pessoas, elas passaram a fazer tudo o que elas queriam ter feito antes e por isso se tornaram vagabundos, vagabundas, pessoas desinteressadas. Isso foi virando uma bola de neve, aí que entrou o efeito manada, né? Que uma coisa leva a outra, as pessoas vão levando umas às outras a esse mau caminho, essa mal conduta. E, e assim, essas pessoas, como eu falei, voltando lá para a rejeição que elas sofriam no ensino médio, no ensino fundamental, na faculdade, não é só pelo motivo delas curtirem algo diferente, mas também existia rejeição por elas serem pessoas que vinham de famílias com certas peculiaridades. No meu caso, assim, eu nunca fui muito de brincar na rua, de soltar pipa, porque eu era bastante doente quando era pequeno, em razão de alergia, bronquite, etc. Por isso que eu fui mais de ver TV, de jogar. Então isso me tornou uma pessoa diferente, por isso que eu me distanciei das pessoas normais, né, por aí. Mas existem outros casos de pessoas que tinham, ou tem ainda, né, algum dos pais, pai ou mãe ausente. Isso acabou afetando, né, o comportamento delas, a maneira como elas agem. A pessoa faz esses memes por aí, mas é muito verdade, sim, que o pai ausente ele influencia bastante na conduta de uma pessoa. A pessoa ela não tem a criação devida que ela deveria ter. Não é algo que a gente tem que tirar sarro, mas é algo triste mesmo e é uma realidade. Não estou falando todos, mas grande parte. Isso influenciou sim para as pessoas irem para esse lado. A gente pode ver por aí, principalmente mulheres. A maioria das mulheres que gostam de animes, de games, etc., elas têm o pai ausente. Essas e-girls, o meme é um pouco de realidade, né? Os memes são reais. Então isso influenciou também bastante para as pessoas serem degeneradas dessa forma e levarem outras também para esse caminho, né? Porque as pessoas, ao se integrarem nesse mundo, elas veem os outros fazendo uma coisa, elas vão lá e fazem achando que é normal. Aí é normal ficar com tantas pessoas assim, é normal falar de sexo abertamente, é normal ser um liberal, querer ser liberal de tudo. E você pode perceber que essas pessoas alternativas, né, elas são praticamente 99% esquerdistas, são progressistas, elas aderem a veganismo, a agenda LGBT, não sei o que mais, né? São pessoas que não se importam em respeitar
a religião dos outros, elas têm asco, né, a coisas de religião, a de Deus. Por quê? Porque para elas o entretenimento, né, a base dos jogos, animes, TV, cultura pop, é isso que importa para elas. Elas se desprendem totalmente da sociedade, julgam ainda os normes como se eles fossem monstros, sendo que eles estão fazendo assim, por mais que hajam como NPCs, eles estão lá, em sua maioria, trabalhando, eles têm família, eles têm filhos, eles aproveitam lá suas horas vagas. Tudo bem que eles trabalham bastante, vivem de uma maneira meio também não ideal, mas só que é muito mais saudável do que essa vida que esses otakus gamers vivem. E o grande problema também é que essas pessoas, elas não procuram estudar, elas são pessoas burras, pessoas que não conhecem nada da vida, não conhecem o mundo real lá fora, né? As pessoas elas se prendem tanto ao mundo da fantasia, elas confundem esse universo de animes, de games, de coisas nerd, e acabam se envolvendo demais nisso. Elas não veem, não sabem o que é vida real, não sabem o que é ter um trabalho. Elas acham que vão ficar assim para sempre, só na monotonia, vivendo, assistindo desenho. Isso é bem triste, né? E outro fator, talvez o mais decisivo e que não só afeta essa área de mulheres, nerds, otakas, gamers, etc., é a agenda globalista que fomentou a bolha misândrica. Que, poxa, é tão evidente isso que está acontecendo, que as mulheres elas estão tendo um poder que elas nunca tiveram antes. E não digo um poder assim de terem benefícios trabalhistas de empresas, de redes sociais, etc. Mas de serem tão cobiçadas por esses vermes betinhas, né? Esses lixos humanos que acabaram sim com a sociedade. Porque esses caras eles vão atrás dessas mulheres promíscuas, dessas porcarias. Eles ficam gadando nelas, ficam como se o mundo girasse em torno de uma buceta. Falando explicitamente assim, porque não tem outro termo. Esses caras, eles vivem apenas procurando mulheres, prazeres carnais e uma namoradinha gamer otaka para satisfazerem sua carência abismal. Então eles acabam fomentando essa bolha misândrica em base de, de experiências psicóticas, né? E eles não veem que eles criaram praticamente uma sociedade em que uma mulher, por mais que ela não seja bonita, ela vai atrás de um cara que é ou shed ou muito rico, ou às vezes nem isso, ela não quer algo sério. A maioria das mulheres, elas não querem coisa séria porque elas veem que elas podem ter o que elas quiserem, qualquer homem que elas quiserem, quando elas quiserem, o quanto elas quiserem. Se elas quiserem terminar e ficar com outro no outro dia, elas ficam. Isso é fácil para elas. Porque de 10 homens, 9 ficariam com essa mulher, qualquer mulher que fosse. Hoje em dia nem precisa ser bonita, ser gamer, otaka, só basta ser bonito, sei lá, ser simpático. Os caras são tão carentes. Só que essas mulheres otaquinhas, gamers, elas são as mais cobiçadas, obviamente, porque são em menor quantidade, né? Hoje em dia talvez nem tanto, mas se a gente for pegar os anos 90, os anos 2000, nem existia mulher que via anime, que jogava, isso era impossível. Isso era surreal, era um cenário utópico. Depois da explosão da internet, das redes sociais, foi aumentando isso, vem crescendo ao longo dos tempos, só que ainda tem muito menos mulheres que gostam disso do que homens. E os homens, em sua totalidade, 99% desses idiotas, né, que são também burros, eles vão atrás de uma mulher desse tipo achando, poxa, olha só, ela vê anime, então ela é ideal pra mim, olha só. Eles não percebem, eles não veem o grande buraco, né, de minhoca que eles estão se metendo ao se envolverem com essas garotas que, eu não diria todas, mas 90% elas têm algum problema, elas são degeneradas, são pessoas que não servem para ter um relacionamento, para casar, ainda mais se for menor de idade, ainda mais se for influencer, se tiver canal no YouTube, Twitch. A pessoa faz, uma mulher faz stream na Twitch, pelo amor de Deus, né? O cara vai querer se relacionar com uma mulher dessas. Uma mulher que tem o visual de e-girl, que todo mundo já sabe como que elas agem.
Uma menina que já namorou a metade do bairro. Uma menina que posta foto todo dia. Fotos vulgares mostrando os peitos, né? Apertam os peitos pra tentar deixar eles maiores. Garotos que vão lá têm 6 mil amigos no Facebook, 300 mil seguidores no Instagram, ficam o dia todo no Twitter, postam memes, não trabalham, não estudam, postam foto de anime no perfil, né? Fazem, fazem meme com a própria foto, colocam as figurinhas. Aí o cara vai namorar uma guria dessa achando que vai dar tudo certo, que não vai acontecer nada. Não, tem que se ferrar. Tem que se ferrar, não adianta. Às vezes até o cara ele é ingênuo, por isso que tô fazendo esse vídeo para alertar alguns desses ingênuos, né? Ou burros, talvez. Porque o buraco que eles estão se metendo é difícil de subir depois. Quando a pessoa tá lá embaixo, ela acaba se envolvendo. Uma garota dessa pode estragar a vida. Eu não digo isso só pela parte das mulheres, mas tem homens também nesse nicho que são porcarias. Só que, como eu falei, as mulheres são em menor número e por isso as que acabam aderindo a isso são muito mais perigosas. E tem uma enxurrada de homens betinhas que estão dispostos a matarem, a fazerem de tudo para essas mulheres. Então o aviso é esse. É triste porque eu realmente eu gosto, eu não vou negar. Hoje, atualmente eu não me envolvo com essas pessoas, mas pouquíssimos, tenho pouquíssimos amigos que gostam disso. Nem mais uso muitas redes sociais, mas eu já fui, assim, já tive 4 mil amigos no Facebook. E a maioria era porcaria mesmo. A gente vê que a maioria desse tipo de pessoas são progressistas, são esquerdistas, são pessoas degeneradas. Porque não por elas gostarem disso, mas porque geralmente quem gosta disso já vem de um contexto de famílias desestruturadas, de pessoas reprimidas na adolescência, na infância, de pessoas largadas pelos pais, pessoas que nunca tiveram muito acesso a namoro, a festas, e elas estão aproveitando agora, então já caíram em, em um ciclo que é muito difícil de sair. A menos que a pessoa, sei lá, conheça a Deus, ou seja instruída por alguém. Mas fica a dica aí, você pode até gostar de animes, de games, de séries, mas se envolver com alguém desse tipo, eu sei que é difícil, poxa, então eu vou namorar uma pessoa que não gosta disso. É difícil se envolver com alguém que tem gostos diferentes, né? Eu sei que é complicado, mas e é muito difícil achar uma mulher com esse tipo de gosto aí que seja boa atualmente, né? Então, às vezes é melhor ficar sozinho do que você sofrer o que esse cara aí, marido da Gabi Xavier, sofreu. Então, essa é a dica que fica.